Após termos assistido o episódio 8º da série Sankofa da Netflix, escolhemos trabalhar com o país Nigéria. E o tópico citado no episódio e escolhido por nós foi o grupo terrorista característico desse local, o Boko Haram. O Boko Haram, isto é, a educação não islâmica é pecado, na língua Hausa, é uma organização terrorista islâmica radical militarizada que atua fortemente no país africano Nigéria. O grupo ficou conhecido por diversos ataques radicais e massacres. O Boko Haram surgiu na Nigéria no ano de 2002, na cidade de Maiduguri, capital do estado de Borno. Atualmente tem muita influência no Chad, Níger e Camarões. Seu início se deu como uma seita religiosa fundada por Mohamed Yusuf. Se movem pela ideia de que a cultura ocidental é a principal razão para os males que sofrem na Nigéria, e por essa razão tomam ações drásticas para erradicá-la. Assim que o grupo foi criado, eram dedicados a combater a corrupção do governo central, portanto, tinham forte apoio da população nigeriana, que sofriam com as baixas condições de vida e a falta de direitos e recursos. Entretanto, com o passar do tempo, o Boko Haram foi se tornando cada vez mais bem armado, recebendo diversos treinamentos por parte do grupo terrorista Al-Qaeda, levando em 2013 o Departamento de Estado norte-americano os declarar como um novo grupo terrorista, devido às intensas transformações internas militares e à ascensão do novo líder, Abubakar Shekau. O principal objetivo do Boko Haram é construir uma república totalmente islâmica. O grupo terrorista, ele usa muitos métodos radicais para alcançar esse objetivo, como, por exemplo, o sequestro de mulheres e a negociação delas como escravas sexuais. E para alcançar esse objetivo, tem um pesquisador em etnologia da Universidade de Göttingen, na Alemanha, chamado Roman Loimer, que ele falou que esse grupo terrorista ele atua em duas fases. A primeira delas é marcada com ataques ao exército militar do governo, e a segunda fase é marcada pela expansão do grupo terrorista pelo país. Durante todo o tempo de atuação do grupo terrorista, houveram apenas 2 líderes que o comandaram. O Boko Haram foi fundado inicialmente liderado por Mohamed Yusuf, que comandou até o ano de 2009, quando foi encontrado e pego pela polícia escondido em um curral na casa de um familiar seu. O líder seguinte que assumiu o papel de Yusuf foi o nigeriano Abubakar Shekau, nascido na cidade de Yobe. Essa figura foi responsável por tornar o Boko Haram a figura tão temida e violenta que é hoje, uma vez que suas técnicas de guerra eram mais aprimoradas. Utilizava de altas tecnologias, como por exemplo os carros-bombas, e também ele estabeleceu aliança com outros conjuntos terroristas. Em 2009, foi dado como morto, mas depois de um período, ele reapareceu comandando o grupo. Recentemente, em maio de 2021, foi novamente anunciado o falecimento de Abubakar. Porém, dessa vez, o próprio quem tirou sua vida, quando ativou um explosivo durante uma fuga da polícia. Atualmente, o Boko Haram já conquistou grande parte do norte e nordeste da Nigéria, e a cada semana uma nova parte do país é tomada pelo grupo terrorista, de forma que mais de 1,5 milhão de nigerianos vivem sob seu controle. A organização se tornou tão perigosa e ameaçadora que países dentro e fora do continente africano ofereceram apoio para parar com as ações dessa milícia terrorista. E na maioria das vezes, a estratégia que o exército nigeriano tem para manter o Boko Haram em controle é um fracasso, porque os terroristas, na maioria das vezes, eles superam as forças militares do governo e eles têm que recuar. O grupo extremista, ele faz ameaças constantes a empresários, militares, presidentes, burgueses, e eles sequestram pessoas importantes para esses empresários, para esses militares, enfim, e obrigam elas a financiar e a dar armas para sustentar, essa máfia dentro do grupo, para sustentar o grupo. A Nigéria e o Boko Haram. A Nigéria tem a maior economia da África e é o 8º maior exportador de petróleo do mundo. O valor de seu PIB é 28% maior que da segunda economia do continente, a África do Sul, e 48% maior que da terceira, o Egito.
Além disso, a população de mais ou menos 201 milhões de habitantes torna o país a maior população africana. Porém, seu PIB per capita é relativamente pequeno, ainda mais se considerarmos os grandes continentes. Ele é de apenas 2.230 dólares, sendo 25% do PIB per capita brasileiro. Tudo isso faz a Nigéria um país com grandes desafios e problemas sociais, como, por exemplo, o separatismo e a violência política. Por ser um país muito populoso, o país é rodeado de várias culturas e religiões distintas, com um norte majoritariamente muçulmano, um sul predominantemente cristão e uma faixa de maior mistura na parte do centro. Todas essas crenças distintas causam muitas vezes separações culturais e religiosas. Essas diferenças ficaram mais aparentes a partir de 1999, quando a Nigéria saiu de um regime militar de 15 anos e se tornou uma democracia. Aí que começou. O estado de Zamfara, localizado no norte, ou seja, majoritariamente muçulmano, decidiu adotar a lei islâmica, conhecida como Sharia, como sistema de justiça paralela à justiça civil, e nos anos seguintes, a Sharia tornou-se lei em Zamfara. Assim aconteceu com os outros 11 estados do norte nigeriano. Borno estava entre eles. O que ninguém esperava é que poucos anos depois, Borno se tornaria o berço de uma imensa organização terrorista. Em 2002, na cidade de Maiduguri, Mohamed Yusuf fundou o Boko Haram, com dois objetivos centrais: combater o modelo de educação ocidental e lutar pela adoção da lei islâmica em toda a Nigéria. Atualmente, o país é alvo de conflitos que causam preocupação, não só para o governo interno e seus habitantes, mas também para a sociedade internacional. As mudanças ocorridas na política causaram uma incapacidade de promover o bem-estar da população, como segurança, educação, saúde e infraestrutura. E a má governança provoca frustração na população, contribuindo para o crescimento de grupos extremistas que usam esses problemas, além da questão religiosa, para fortalecer e ganhar seguidores. Além de todos esses fatores, ainda há outra questão: a educação. A maioria dos jovens da Nigéria são considerados estudantes al-Manjiri, ou seja, adolescentes que são mandados para a escola de educação islâmica, longe dos pais e obrigados a se autossustentar. Isso muitas vezes acaba gerando gangues e causa um aumento da criminalidade. Também, consequentemente, há muitos recrutados para grupos extremistas como o Boko Haram. Ações para acabar com os ataques. Líderes de vários países já se encontraram inúmeras vezes para tentar resolver esse grande problema que assombra a África. Porém, uma reunião em específico foi muito importante para o marco na história do combate a esse grupo extremista. A reunião aconteceu no dia 14/5, na capital da Nigéria, Abuja, para discutir formas de combater o grupo extremista islâmico conhecido como Boko Haram. Naquela reunião, Hollande, atual presidente da França na época, declarou em Abuja que o Boko Haram ainda é uma ameaça, apesar das muitas vitoriosas tentativas de combate contra o grupo. Por volta de 20 mil pessoas morreram e 2,1 milhão tiveram que deixar suas casas por conta das ações do grupo radical, iniciadas há quase 7 anos com o objetivo de criar um Estado Islâmico na região. Dentre os temas discutidos no encontro está a implantação de uma força regional de 8.500 soldados na Nigéria, Benin, Camarões, Chad e Níger. O foco da reunião também estava no alívio às consequências humanitárias do conflito, sendo Borno o estado mais afetado da região. Ali, o governo também cogita de uma possível crise alimentar entre os deslocados. As autoridades locais calculam que são necessários 5,9 bilhões de dólares para reconstruir a infraestrutura abalada pela violência. Buhari, presidente da Nigéria, havia prometido derrotar o Boko Haram antes do fim do seu primeiro ano de mandato. Mas faltando apenas um mês para terminar esse prazo, sua promessa parece ter sido muito otimista. No entanto, soldados nigerianos afirmam que o grupo já conseguiu ser isolado em grande parte. O único problema é que as operações militares contra o Boko Haram têm sido dificultadas por conta do extenso lago que forma a fronteira entre a Nigéria, Camarões, Chad e Níger. Apenas gostaríamos de lembrar que os dados podem estar desatualizados, porque a notícia que utilizamos para fazer nosso vídeo é de 2009. Buscando erradicar a cultura ocidental de maior influência britânica e construir uma república islâmica, a organização terrorista tende a tomar ações radicais para a visibilidade de suas ideias e de suas posições políticas. Algumas ações marcantes são: o sequestro das estudantes de Chibok. Em 2014, foi relatado que o grupo invadiu uma escola na cidade nigeriana de Chibok e sequestraram 276 meninas. Algumas das estudantes foram libertas, porém, o destino da grande maioria é incerto. Vai-se ressaltar que desde o início dos conflitos, o governo alega que 10 mil mulheres foram sequestradas. A morte de 16 soldados e 9 feridos em um ataque em Baroa, no sudeste do Níger.
A região abriga 300 mil refugiados deslocados de ataques dos extremistas do Boko Haram e o grupo Estado Islâmico na África Ocidental, ISWAP, segundo a ONU. O último balanço divulgado na data 28/7 aponta para 65 mortos e 10 feridos no ataque realizado na data 27/7 pelo grupo jihadista Boko Haram, a um grupo de homens que regressava de uma cerimônia fúnebre no nordeste do país. Por fim, foram diversos os prejuízos causados pelo grupo terrorista no país. Dentre eles, além dos impactos nas cidades que foram quase ou totalmente destruídas, nos cabe também ressaltar o número de vítimas mortas devido aos ataques feitos pelo Boko Haram. Estima-se que um total aproximado de 30 mil vidas foram perdidas e, infelizmente, mais de 1 milhão de pessoas tiveram que abandonar os seus lares e deixar suas casas por conta deles. Além disso, os terroristas impõem uma educação laica a todos aqueles estados que dominam e também impedem que muçulmanos que seguem a mesma versão do islamismo que eles, de participar tanto da vida política quanto da vida social em geral. E para finalizar o nosso vídeo, o nosso grupo gostaria de se solidarizar com todas as vítimas e aqueles que sofrem diante dessas situações. Muito obrigada por toda a atenção.